Reproducanda 2019, no caminho do boi. Rodrigo Dias, formado em zootecnia pela Unesp de Jaboticabal, tem MBA pelo Exalc e é gerente executivo e técnico da Delta Gen. Eu vou, de forma bastante simples e prática, mostrar para vocês como tudo isso que o Marcelo falou e que os meus antecessores aqui em cima falaram pode se consolidar na prática para vocês. Lembrando sempre que, independente do touro que vocês usem, independente da região que vocês estejam, independente do tipo de solo, da quantidade de chuva, do pasto que vocês querem ter na fazenda, independente de outros e tantos outros fatores existentes que são fundamentais para elevar os níveis de lucratividade das fazendas, vocês têm uma coisa dentro da fazenda que é o ponto-chave para tudo isso acontecer. Normalmente, no Brasil, ela é branca, tem 4 patas e cupim, e atende pelo nome de vaca. É isso, pessoal, é que diferencia quem vai ganhar dinheiro de quem vai perder dinheiro. E a gente sempre se faz a pergunta, no nosso caso, como uma associação que busca há mais de 20 anos trabalhar com seleção da raça Nelore focada em aumentar os níveis de produtividade e lucratividade das fazendas, como que, com o mesmo número de matrizes, nós vamos conseguir produzir mais, utilizando os mesmos recursos que nós temos. Dessa forma, o que eu vou fazer aqui, mais uma vez, é consolidar tudo isso que foi apresentado para vocês de forma bastante simples e prática. Antes de mais nada, e para contextualizar também, a associação nossa, a Delta Gen, há 25 anos busca, através do melhoramento genético da raça Nelore, desenvolver e solidificar práticas e tecnologias que caminhem nesse sentido. Como o Marcelo colocou antes, nós não estamos preocupados com a embalagem. Nosso negócio é o conteúdo. Óbvio que o que embrulha o produto, né, Zé, é importante para nós, porque do ponto de vista funcional, os animais têm que trabalhar a campo. Então nós vamos olhar, obviamente, ossatura, do ponto de vista se o animal caminha ou não, e outros quesitos. Mas se ele é bonito ou se ele é feio, pessoal, pouco importa. Se está no padrão da raça, e é de fato o animal que está na cabeceira do nosso negócio, ele vai ser utilizado para a reprodução. Haja vista que ontem, alguém viu a cabeça das carcaças que estavam lá expostas? Que o Marcelo Bolinha trabalhou? Vocês lembram da Paula ontem colocando lá um prato de marrafa ao ponto? Chifre, focinho? Ela falou que é Nelore. O que eles ressaltaram lá? Acabamento de carcaça, quantidade de carne. Isso está relacionado com aquilo que a gente produz e seleciona há mais de 25 anos. É Nelore? Tem padrão? É isso que nós vamos buscar. Hoje, nós somos uma associação com 46 associados, 63 fazendas, trabalhando com um banco de dados bastante robusto. Esse banco de dados nos ajuda não só na identificação dos animais melhoradores da forma tradicional, mas também ajuda para que nós possamos consolidar aquilo que o Marcelo colocou, que é a parte genômica também. A gente vai dar um exemplo prático de como isso é na prática. São 75 mil matrizes avaliadas e essa é a distribuição da nossa atuação no Brasil. Grande parte dos nossos rebanhos no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo. Mas nós estamos em 9 estados e as nossas fronteiras, elas são quebradas, as nossas cercas são quebradas a cada dia, à medida que nós temos parceiros novos entrando no Maranhão, Pernambuco e assim por diante. Essa realidade de crescimento não é só da Delta Gen, ela é de todos os programas de SAPE. À medida que vocês, pecuaristas, entenderam aquilo que a gente faz, vocês foram se adequando e utilizando aquilo que a gente produz porteira para dentro. Exemplificando isso, hoje, a Delta Gen é responsável por 60% do mercado de sêmen de touro SAPE do Brasil e 13% do total de sêmen de animais Nelores vendidos no Brasil. Isso é, pessoal, o uso direto da nossa ferramenta, o uso direto dos nossos animais, e esse mercado tem crescido da ordem de 13%, 14% ao ano. Então não estou falando aqui para vocês de exceção, estou falando de algo que no futuro vai ser muito utilizado e que já tem, de forma prática, os resultados apresentados. É claro que tudo isso é muito importante para nós, mas na nossa
na nossa cabeça existe uma outra atribuição também do programa, que é o consumidor. Seja o consumidor dos nossos materiais genéticos, touros, matrizes, sêmen, seja também do consumidor que quer ter oportunidade de trabalhar com produtos na sua mesa que sejam melhores. Então, o nosso desafio dia após dia é trazer para os nossos associados, para quem usa a nossa genética e para o consumidor do produto final, a interação de toda a cadeia de forma que a gente consiga produzir mais e melhor, aumentando a lucratividade, solidificando as práticas que a gente tem e colocando o pecuarista e os seus funcionários no campo de forma que eles possam se consolidar lá. Há uns anos atrás a gente via todo mundo querendo sair da fazenda. Graças a Deus, a internet chegou, a tecnologia melhorou, e aí hoje qualquer fazenda, o funcionário tem um celular e ele se sente mais próximo do mundo, mesmo ele estando lá 70, 80, 100, 200 quilômetros Pantanal adentro. Já fui em fazenda dentro do Pantanal que só chega de avião ou, se Deus quiser, de trator com 5, 6 dias de viagem. Tem gente lá de 20, 25 anos que normalmente estaria pensando em trabalhar mais próximo da cidade, mas com o celular ele consegue ficar por lá. Então, o desafio nosso é trabalhar tudo isso e oferecer um produto de qualidade, algo que seja melhor. Mas o que paga a nossa conta é essa fêmea aqui, como eu disse. O que a fazenda tem de valor, aquilo que ele consegue trabalhar porteira para dentro, que vai influenciar de fato os resultados, muito mais do que, por exemplo, R$1, R$2 a mais na arroba, é o que essa vaca consegue produzir de forma eficiente. Por que eu estou falando da vaca, pessoal? Vamos pensar aqui comigo. Se vocês saírem daqui, baterem na porta da Alta, da Select Sires, da BS, da CRV, de qualquer outra empresa que trabalhe com sêmen, vocês vão ter a oportunidade de comprar, por mais barato ou mais caro que seja, sêmen de qualquer touro. Se a nutrição é a mesma, a operação é a mesma, o touro que vocês usam é o mesmo, o que faz a diferença? Essa sujeita aqui, ó. Eu vou provar para vocês isso. Nesse nosso exemplo, nós vamos conseguir agregar em torno de R$300 a mais no bezerro, utilizando os mesmos recursos. Mas é claro que, aplicado todo o conceito de melhoramento genético dentro da fazenda, o que nós temos é um livro em branco. Um rebanho cujo potencial e o valor genético eu não sei qual é. Com a tecnologia que a gente oferece, a gente, que eu digo, os programas de melhoramento genético, nós vamos ter a oportunidade de identificar, dentro do meu trabalho, quem são as fêmeas que estão contribuindo para o aumento da lucratividade e quais são aquelas que estão me prejudicando, puxando para baixo, tirando do meu bolso dinheiro em vez de colocar. Óbvio, pessoal, que dentro dessa nossa atividade, nós temos algumas exigências, alguns pontos que precisam ser adequados dentro das fazendas. Mas o que eu quero que fique claro é que eu não estou fazendo propaganda do programa. À medida que a gente trabalha, vocês também são beneficiados via aquilo que a gente produz. Essa questão de pensar no futuro é construir o que a gente vai ter nele, é o que a gente faz hoje. Nós estamos falando de genômica hoje, mas os programas de melhoramento estão trabalhando com isso há quase 10 anos já. Quando ninguém falava dessa tecnologia, nós já estávamos trabalhando com isso. Marcelo disse que há 5, 10 anos, todo mundo vai ter que mexer com precocidade sexual. Nós temos desafios de precocidade sexual nos nossos rebanhos desde 97. Em 97, nem os programas de melhoramento genético estavam consolidados ainda, mas a gente já fazia isso. Identificando essas fêmeas, nós vamos ter a oportunidade de trabalhar selecionando, melhorando ou, quem sabe, direcionando a nossa atividade para o caminho que nós desejamos. Vejam vocês, por exemplo, uma fêmea que puxa o meu resultado para baixo produzindo Nelore, eu posso agregar heterose nela via sêmen de touro taurino, se ela for uma fêmea Nelore, como nesse caso. Só com o ganho de heterose, eu consigo tentar colocá-la no mesmo patamar de produção de algumas outras. Se eu não souber o que eu tenho dentro da minha fazenda,
Como que eu tomo uma ação gerencial sobre o meu rebanho? Possivelmente você estaria colocando o Angus numa fêmea que produziria um ótimo bezerro Nelore e seria a tua reposição no futuro. Então, conhecer o material genético que vocês têm dentro da fazenda é fundamental. Dentro do programa, nós vamos trabalhar basicamente em 2 fases. Desmama, observando o peso em jejum, conformação, precocidade e musculatura, que é a decomposição, ou melhor, a composição daquele peso, daquela carcaça. Buscando sempre animais que tenham maior precocidade e maior musculatura. Eu não vou entrar em detalhes aqui quanto à metodologia, mas nós estamos aqui, tanto a companhia quanto a Deltagen, com stand, animais expostos, e a gente pode conversar melhor sobre isso. 2 fases, desmama e sobreano ou pós-desmama, onde nós vamos olhar basicamente essas características, buscando animais que tenham um desempenho elevado ou precocidade, velocidade de ganho e também precocidade, velocidade de terminação e precocidade sexual e acúmulo de massas musculares maior. Ontem, na demonstração do Marcelo, o Marcelo falou sobre a musculosidade das carcaças. Vejam, esse é um trabalho de mais de 20 anos, pessoal. Não aconteceu do dia para a noite. O que a gente quer? Um animal que ganhe peso, que tenha onde depositar, mas que, no final das contas, a carcaça tenha carne. A gente produz leite, a gente produz carne. O animal tem que ter mais carne. Na hora que o frigorífico pesar, ele tem que render mais e tem que ter mais carne. É isso que nós fazemos. Depois de feitas as avaliações nas fazendas, a gente chega num índice, primeiro, um índice a desmama, depois um índice final, cuja ponderação das características é exatamente essa aqui no nosso caso. Óbvio, respeitando as particularidades de cada programa, os objetivos, cada um deles cria o seu índice final, que é um índice de seleção, cuja ponderação para a Deltagen é essa: velocidade de ganho, depois as informações visuais de composição de carcaça e, por fim, perímetro escrotal, que ainda é um ótimo indicador de precocidade sexual para nós. Maior índice seria o melhor animal, dentro do nosso conceito, e os menores índices, os piores, certo? Feito isso, ou melhor, dito isso, eu quero desafiar vocês a indicarem para mim aqui qual seria a melhor fêmea dentro da fazenda. Alguém tem um palpite? Seu Nilson, não me abandona não. Qual é a melhor aí? Essa aqui? Você já viu essa apresentação, então. Pessoal, as 2 matrizes estão na mesma fazenda e elas têm a mesma idade, ó. Carimbo 07, carimbo 07. Essa é a identificação do animal, o RG, no nosso caso. Então, essa fêmea aqui, com esse ano, só existe nessa fazenda. Eu sei exatamente quem ela é. Mas a qualificação, como o Marcelo colocou, está aqui, ó. Essa é a avaliação dessa fêmea, essa é a avaliação dessa fêmea. No ponto médio aqui, o que está a nossa direita aqui no gráfico é positivo, o que está à esquerda é negativo, é ruim. Do meio para trás, do meio para frente. Notem que essa fêmea, ela tem índice de desmama, índice final e grande parte das características todas positivas. Por isso ela está dentro do nosso padrão como uma fêmea produtiva. E, em compensação, essa fêmea, que encontra-se até numa condição corporal melhor, na mesma época do ano, ela tem uma avaliação muito ruim ou inferior. Pessoal, é impossível, olhando para as vacas, se você já não tiver visto a apresentação ou esse exemplo em algum lugar, dizer qual é a melhor fêmea. Por quê? Existem diversos fatores aqui que vão compor ou que vão fazer com que essa qualificação do animal mude. É impossível, pessoal, a gente ajustar essas correções só olhando o animal. O programa vai nos ajudar nesse sentido. Opa. Olha só,
Essa fêmea aqui, ela é uma fêmea DECA 3, como a gente chama. Ela está entre as 30% melhores dentro do rebanho. Na verdade, aqui dentro do programa como um todo, não só dentro do rebanho. Nós estamos comparando essa fêmea aqui com as outras 75 mil fêmeas que estão sob as mesmas condições de avaliação. Enquanto essa outra fêmea, ela é uma DECA 10, ou ela está entre as 10% piores do programa. Essa fêmea, filha desse pai, essa filha desse pai, a mãe. Mais uma vez, mesmo carimbo, mesma idade, duas fêmeas nascidas em 2007. Elas foram acasaladas com o mesmo touro. O parto dessa no dia 14/9, o parto dessa no dia 13/9. O bezerro dessa fêmea desmamou com 214 quilos em jejum e o dessa fêmea com 138 quilos em jejum. Se eu aumentar ou se eu selecionar animais com esse perfil, será que eu vou ganhar mais dinheiro? Vejam bem, nós estamos falando do mesmo pai e no mesmo grupo de manejo. Esses dois animais tiveram as mesmas condições, as mães tiveram as mesmas condições, uma produziu 214 e a outra 138. Essa que consumiu os mesmos recursos e entregou um resultado muito ruim, enquanto essa utilizou os mesmos recursos e produziu um resultado muito bom. Olha a conta lá que a gente fez no início. O intervalo entre partos está aqui das duas. O peso, a desmama, eu fiz 388 por 200, arredondei aqui, vezes o ano, isso me deu 550 gramas por dia, conta 368 gramas dia. Vezes, no exemplo, 5,35, poderia ser 6, 7, 6,50, R$5. Aí o peso do bezerro fica a critério de vocês. Aqui, para o efeito da nossa conta, 5,35, olha a diferença do resultado que eu coloquei lá no início. Essa vaca puxou meu resultado para baixo, enquanto essa aqui poderia me entregar quase R$300 a mais. E vejam, eu estou usando o exemplo de uma vaca DECA 3 versus uma vaca DECA 10. Poderia usar uma DECA 1, isso é, top 1 até top 10, 10% melhores, versus o outro animal que seria os 10% piores. O resultado seria ainda maior. Pessoal, os efeitos da genética eles são cumulativos. Se você usar um touro ruim hoje, daqui 3, 4, 5, 6 anos você vai ainda ter o resultado daquele touro ruim hoje. A escolha do material genético é fundamental para quem quer ter sucesso na atividade. Independente da paixão, por A, por B ou por C, o que importa é a produção. É isso que paga a conta. Se há 10, 15, 20 anos atrás aquele animal era bom, hoje, infelizmente, ele já não é mais. Sabe o que acontece nesses casos para nós? Ele vai para o frigorífico. Simples assim. Assim como uma vaca. Mais uma vez usando a fala do Marcelo. Ele não disse que primeiro tem que parir? Se a vaca não parir, o que acontece? Foi-se. Vou dar um exemplo para vocês de uma vaca. Ela produziu um líder de sumário, ela produziu 3 bezerros que foram líder da safra, ela falhou, morreu. A vaca tem que parir, depois de parir tem que ser avaliada. Se você escolher um material genético bom, você vai também ter os efeitos residuais nos próximos anos. Então não adianta pensar que vai escolher qualquer coisa que vai ter o mesmo resultado. Escolha um bom material genético. O melhor da safra, o índice mais alto? Não necessariamente. Cada fazenda tem uma necessidade diferente. Dá para ponderar um alto índice, um índice elevado, com as outras características que a gente avalia. Multiplicando esse valor por 1000 partos, ou por 500, ou por 300, ou por 100 partos, depende disso, que é só para a gente ter uma ordem de grandeza. Nós estamos falando que a mesma fazenda, no mesmo ano, poderia ter produzido quase R$300 mil a mais,
utilizando os mesmos recursos, as mesmas vacas. Além disso, nós trabalhamos com um outro índice que chama RMAT, Retorno Maternal. Que o objetivo é selecionar e identificar touros que possam contribuir para o melhoramento genético. A gente usa ele também para direcionar acasalamentos e selecionar doadoras. Por que nós trabalhamos muito com esse índice? Porque eles sintetizam parte daquilo que a gente busca nas nossas propriedades. Animais que têm maior retorno maternal são aqueles touros que produzem filhas que emprenham e têm o primeiro parto. Mais jovens, isso é, sexualmente mais precoces, são aqueles que têm maior tempo de permanência produtiva no rebanho. Não adianta nada a vaca ficar 5, 6, 7, 8 anos dentro do rebanho produzindo porcaria. Tem que ficar mais tempo produzindo melhor. E se a gente for aumentar a intensidade de seleção, como o Marcelo colocou, como é que nós vamos fazer? Vender vaca prenha. Olha só aonde a gente chegou. Estou tirando do meu rebanho fêmeas que têm avaliação menor, retorno maternal melhor, pressionando com vacas ou novilhas que são melhores que elas. Esses touros produzem fêmeas que têm um menor custo de mantença, que têm uma progenie mais uniforme, que ganha mais peso e que tem melhor composição de carcaça. Além de desmamar mais pesado, a composição de carcaça tem que ser melhor também. Então, esse índice sintetiza grande parte daquilo que a gente busca nos animais, nos touros que produzem as melhores fêmeas. Finalizando, genômica. Essa é uma ferramenta que eu comentei com vocês, que já tem quase 10 anos que a gente trabalha. Há 2 anos nós temos uma parceria com a Companhia de Melhoramento. As avaliações genômicas, elas ainda têm um custo elevado, o custo do teste custa em torno de R$80, R$100. Isso dá usando os chips de menor densidade, tem menos marcadores. Aqueles que têm mais marcadores, R$600, R$700, R$800. Então ainda é uma tecnologia que tem um custo um pouco elevado. Então, a gente resolveu compartilhar das nossas dores, dessa dificuldade, e aí sim fazer investimento mais focado e conseguir crescer de forma mais rápida. Quando você tem o pedigree do animal, isso é filho do fulano com a ciclana, qual a segurança que você tem com essa informação? Extremamente baixa. Na verdade, o que você tem ali é praticamente a certeza de que vai dar errado, que aquilo que você está comprando não é aquilo que ele vai produzir. Então tem só uma silhueta, uma imagem daquilo que pode ser que o touro produza. Quando a gente agrega o pedigree, as informações do pedigree, dos filhos daquele touro, mais o desempenho do produto, aí o negócio começa a ficar um pouco mais claro. A assertividade é bem maior, ela dobra. Só que ainda a gente quer acertar mais ou errar menos. Juntando essa informação mais avaliação genômica, aí sim nós vamos ter condição de ter uma assertividade muito maior, da ordem de 72%, 73%, até 76% de acurácia, ou isso é, de segurança daquilo que nós estamos olhando na avaliação, de fato vai se repetir na progênie. Obrigado pela atenção. Canda, a força do campo há 54 anos.